Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Conexão Feminina, com o nosso quadro Papos de Mulher. Você já sabe, né? Eu sou a diaconisa Lu Clemente e é um prazer gigante entrar em sua casa, ter você aí do outro lado. Posso te pedir um favor? Curte, comente e compartilhe. Eu vou ficar muito feliz mesmo. E eu gostaria de convidar você para ser um amigo da missão. Você já é um amigo da missão? Se não é, hoje você tem a oportunidade de ser. A nossa chave Pix aparece aqui embaixo. Também seja um amigo da missão, que será uma bênção. Esse é o quadro Papo de Mulher, como você já sabe. E esse espaço, esse momento, ele foi criado para trazer mais informações para nós, para nos aproximarmos do Senhor. E o assunto de hoje é um assunto bem delicado. É um assunto que eu tenho certeza que você vai querer ficar aí até o final. E fique até o final mesmo, porque no final você vai entender o que Deus faz na vida de uma pessoa que esteve literalmente na beira do abismo, de uma pessoa que esteve por um fio a perder o bem precioso que é a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre Setembro Amarelo, com o tema Suicídio e Entender para Prevenir. Nós estamos, afinal, em Setembro Amarelo. Após a vinheta, nós estaremos de volta. Não saia daí! Olá, estamos de volta. Obrigada por você não ter saído daí, viu? Como eu te falei, nós vamos falar hoje de Setembro Amarelo, sobre Setembro Amarelo. Viu até a nossa florzinha que está aqui, ó, que foi um presente aqui da nossa TV, deixou o nosso estúdio de acordo com o tema desse dia. E nós temos aqui uma convidada. Você vai falar assim, a Lu vai falar, uma convidada muito especial, como todas. Exatamente, uma convidada muito especial, como todas que passam por aqui. Está comigo a minha amiga Elaine, mas eu chamo carinhosamente de Elaine. Eu vou falar para ela se apresentar para você. Oi, Elaine, a paz, amiga, tudo bem? Que bom ter você aqui. É um presente de Deus, amém? E eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal lá de casa. Olá, graça e paz. Eu sou a Elaine, eu sou casada com o Rodrigo há mais de 20 anos e eu tenho 2 filhos, que é a Mel e o Rafa. Um beijo para vocês. Eu faço parte da IAP de Jardim das Tulipas, em Jundiaí, onde o pastor é o pastor Fernando e a diaconisa Lu, suspeita em falar deles. E espero aqui com o meu testemunho contribuir, ajudar você que está aí em casa. Amém. Neste mês tão importante, Setembro Amarelo, quero começar deixando uma palavra de acolhimento para você que está em casa, uma palavra de acolhimento e esperança. Esse é um tempo de lembrarmos que a vida tem valor, que ninguém está sozinho e que sempre há um caminho de se cuidar com amor. Você ouviu? Você não está sozinho, você não está sozinha. E hoje vocês vão ter a oportunidade de ouvir que mesmo que tudo pareça perdido, que não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem nem aquela luzinha no final do túnel, né, amiga? O Senhor entra com providência e o milagre acontece. Vamos às perguntas? Vamos! Laine, a gente poderia fazer uma pincelada e falar que por 2 vezes você quase perdeu o seu bem mais precioso, que é a vida. Nós não vamos entrar em detalhes, porque não convém. Sim. O importante que nós queremos levar para o pessoal lá de casa, para aquelas amadinhas que nos assistem, é mostrar que há um começo,
há um recomeço, há uma página em branco que você pode começar a escrever novamente a sua história. Mas eu gostaria de saber, em que momento da sua vida você percebeu que não estava bem e que precisava de ajuda? Bom, eu percebi que eu não estava bem quando eu comecei a ter... eu comecei a não gostar mais das coisas que eu gostava antes. Então, eu tinha muita dificuldade em sair, porque aí eu tinha que me arrumar. E era um sacrifício muito grande olhar para o guarda-roupa, ter que escolher uma roupa, se vestir. Então, eu não queria mais sair. Eu não tinha vontade de ir para a igreja, não tinha mesmo. Eu ia muitas vezes na igreja arrastada, assim, por mim mesma, porque eu não queria interação com pessoas. Então, na igreja, onde mais, né, nós temos interação com pessoas. Então, eu não tinha vontade de ver ninguém, de conversar com ninguém. Então, eu ia para a igreja, às vezes eu saía, sabe aquela fila que tem, que nós cumprimentamos as pessoas? A fila do Pai do Senhor. E ali as pessoas conversam, perguntam como foi a semana, e eu às vezes não queria ir na igreja por conta disso. Eu vou à igreja, mas aí no final tem aquela fila. Então, às vezes eu até furava a fila, saía escondidinha para não conversar com ninguém. Então, além de eu não estar gostando mais das coisas que eu gostava antes, eu tinha muita vontade de ficar deitada. Qualquer tempinho... Um desânimo profundo. Um desânimo, sim. E eu queria muito ficar deitada e baixar a autoestima. Parecia que tudo que colocava não estava bom, não tinha vontade de me arrumar. E esses sintomas, eles foram só piorando. E eu relutava contra eles. Eu tentava, não, mas eles foram mais fortes do que eu. Entendi. Como surgiram em você os pensamentos de não querer mais viver? Mas antes, assim, nesse processo, você procurou ajuda médica e tudo mais, para que as amadinhas lá de casa, os amadinhos entendam quais foram os transtornos que o médico falou que você havia adquirido naquele momento. Sim, quando eu procurei o psiquiatra, que foi o primeiro profissional que eu procurei, ele me diagnosticou com transtorno misto, depressivo e ansioso. Então, é como se eu tivesse depressão e ansiedade ao mesmo tempo, sim, por conta de alguns sintomas. Além eles chamam de anedonia, que é quando você não tem vontade, você não sente alegria. E engraçado que eu estava numa época que minha filha estava tirando a CNH, e ela, ai, mãe, assim, sabe quando você faz um esforço imenso para... Não tinha entusiasmo. Não tinha entusiasmo. E ela, mãe, vamos sair com o carro e tal. E eu, mas hoje não tinha, assim, ânimo nenhum. E também muita irritabilidade, uma irritabilidade, assim, fora do comum. O latido do cachorro me irritava. Coitada da Chloe. Para você ter uma ideia, até mesmo a mastigação das pessoas da minha casa, quando nós estávamos comendo, me irritava profundamente. Aquele barulho da mastigação me irritava. Então, era muito difícil conviver com esses sentimentos de irritabilidade e de desânimo total. Por isso que o médico psiquiatra me diagnosticou com esse transtorno misto ansioso. E aí... Você foi levando, mesmo se irritando. Eu sei o quão boa você é como mãe, como esposa. Obrigada. E sei que você também como eu, você não é de estourar, não é de falar alto e tudo mais. E você foi levando. Aí chegou uma hora que foi a gota que transbordou o copo. Sim. Foi um estopim assim que falou, chega. Aí, que momento que você olhou para si e pensou, eu não quero mais viver? Quando foi? Como você disse, esses sentimentos, não é um sentimento, um acontecimento que faz com que você pense em suicídio. No decorrer da sua vida, da jornada, você vai passando por momentos difíceis e ali você não sabe lidar, não sofre o momento que tem que sofrer e aí parece que você vai acumulando no seu coração coisas ruins. Então, chegou um momento que foi no momento do meu trabalho, né? Eu fiquei afastada pelo INSS durante algum tempo devido à depressão e o psiquiatra sabia do meu desejo suicida e o psicólogo também sabia. Então, eu fui afastada para fazer uso dos medicamentos. Eles me indicaram fazer atividade física, porque só o medicamento não faz o efeito. Então, tem que ter atividade física, tem que ter o acompanhamento psicológico.
Então, foi uma ocasião no meu trabalho. Eu trabalhava numa empresa muito boa, com um convênio médico muito bom. Eu sou 40 a mais. Então, na minha mente, assim, eu preciso trabalhar, eu tenho filhos, né? Eu tenho uma família. Meu marido trabalha também, mas hoje em dia é difícil, né? Só o pai de família trabalhar. Verdade. E aí eu pensava, não consigo mais trabalhar nesse lugar, porque eu estava enfrentando ali muitas cobranças, muitos prazos curtos, pouco braço ali no time para executar as tarefas. E nesse meio tempo que eu estava naquela ansiedade toda, eu desenvolvi a hérnia de disco na cervical, precisei passar por cirurgia, então foi acontecendo muitas coisas juntas, e eu não consegui lidar com isso. E aí, quando eu retornei ao trabalho, que eu coloquei na minha mente, eu tenho que trabalhar, não tem outra saída. E eu voltei, o meu primeiro dia não foi um dia tranquilo. Olha, você voltou da depressão, vamos com calma nas suas atividades. Não, eu já cheguei com um turbilhão de atividades para fazer. Aí eu pensei assim, meu Deus, vai ser pior do que antes. Marcaram até um horário para eu falar com o dono da empresa, com o diretor da empresa, e eu me senti assim bastante constrangida, assim, a continuar, tipo, não fica pegando mais atestado. E aí aquilo foi assim, eu trabalhei aquele dia muito mal, trabalhei tremendo, só que eu guardei para mim, fiquei naquele dia, tal. Aí quando eu cheguei em casa, que eu estava caminhando, as lágrimas queriam correr, eu falei, não posso chorar, eu tenho que aguentar. E aí contei mais ou menos assim por cima para minha família, não contei tudo para eles não ficarem preocupados. E aí no dia seguinte eu levantei, tomei meu café, fui trabalhar, e esse dia que foi o dia que foi a primeira tentativa. Amiga, deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe, todo esse processo é de cobrança, porque é normal numa empresa ter cobrança, para ter metas e tudo mais, a mastigação que te incomodava, o latido da cachorrinha. Se você estivesse com a sua mente tranquila, vamos dizer, se você não tivesse adquirido todos esses transtornos, você acredita que passaria normal na sua vida? Só para a gente entender, tudo isso se tornou um fardo muito pesado por conta de você estar enferma. Sim. Não é? Uhum. Porque às vezes as pessoas lá de casa, de repente, podem falar, nossa, mas se ela soubesse o que eu passo. Mas quando a mente não está sã, o corpo sofre, como você falou. Nesse processo você ainda adquiriu uma hérnia, porque a gente sabe que os transtornos psicossomáticos, eles acarretam enfermidades também no corpo, o corpo sente. Então, não é que essa situação era pesada, era algo assim insuportável. Isso só aconteceu porque você não estava bem. Então, Laine, ali naquele dia, foi o seu primeiro atentado contra a vida e se seguiu, né? E daí a gente sabe, isso foi numa quinta? Numa sexta. Numa sexta. E no sábado você tentou novamente. Isso, aí eu tentei E graças novamente. a Deus que você não teve êxito. É, Louvado verdade. seja Meu marido Deus. me salvou. Glória a Deus. Aí, você chegou a procurar apoio ou alguém para conversar nesse período? Nesse período, antes, você fala? Antes do ocorrido ou depois? Pode ser antes ou depois. Tá, antes não. Por quê? Tá. Eu tinha vergonha de contar para alguém me dizer assim, nossa, mas por quê, né? Questionar, ou não acreditar. Ela tá blefando, né? Sim. E às vezes até eu mesmo não acreditava que eu poderia fazer. É uma coisa tão assim, que você fala, eu não vou conseguir fazer, porque você pede ajuda de Deus, você fala, eu não vou conseguir fazer, mas aquilo é tão forte, e quando você vai para a prática, é algo assim tão natural que você fala, eu consegui fazer isso? Meu Deus, foi de uma forma muito natural. E então, antes eu não procurei ajuda, e isso que influenciou também a eu piorar. Então, você pode falar para as amadinhas lá, procurem ajuda. Amadinhas, como diz a amadinha Lu, não deixe os seus problemas se acumularem. Você, de repente, está com seu copo aí transbordando para você procurar ajuda. Tem um sentimento ruim? Procura o cônjuge, procura o pastor da sua igreja, procura uma amiga e fala, olha, tá ficando pesado. Por que acontece? É como se nós
fôssemos uma carroça e tivéssemos que ir até uma subida. E nesse caminho nós pegássemos pedras, pedras e pedras. Quando nós não conseguimos chegar até o fim com essas pedras. Agora, se vem uma pedra, você tira outra, e aí vai esvaziando, e fica mais fácil. Exatamente. Por isso que a Bíblia fala, né? Levai as cargas uns dos outros. Então, se eu tivesse dividido com alguém nessa época, eu acredito que não teria chegado aonde chegou. Então, quando eu procurei ajuda psiquiátrica, que foi o primeiro passo, eu já estava quase no ápice. Então, eu demorei muito, e por conta disso, os remédios também demoraram muito para fazer efeito. Eu tive aí troca de várias medicações. E o psicólogo também não faz efeito de um dia para o outro, né? Então, foi uma terapia atrás de outra, com os medicamentos. Então, no primeiro momento, eu procurei somente o psiquiatra. Sim. Depois do ocorrido. que ocorreu, né? O interessante é que os irmãos, as pessoas respeitaram muito o meu momento. Graças a Deus. Ninguém invadiu, né, com sensacionalismo. Eles realmente entenderam o meu momento, esperaram. E aí, para as pessoas mais próximas, né, eu comentei o que estava acontecendo. E aí, naquele momento que eu não enxergava a saída, para mim, ou era eu trabalhar, não tinha outra escolha. Então, eu falei, eu não consigo mais trabalhar aqui, e eu preciso trabalhar. E olha a minha imaginação, se eu morrer, eu vou deixar uma pensão para os meus filhos, e é a única maneira que eu tenho de me livrar do emprego. Para mim, a morte era a única saída que eu via naquele momento. E não é. Pode parecer até assim, nossa, que susto ouvir isso. Mas, naquele momento, a sua esperança era morrer mesmo. Exatamente. Você falou, se eu morrer, vai resolver todos os problemas. E até a gente pode falar sobre isso. Porque, às vezes, as pessoas comentam, nossa, como teve coragem, isso e aquilo. Mas a pessoa, ela quer acabar com o sofrimento. Exatamente. E, muitas vezes, é algo que, sei lá se é estranho falar isso, nem é egoísmo. Ela não está sendo egoísta, ela está querendo também acabar com o sofrimento da família. Isso, exatamente. E aí você pensa, de repente, se eu venho a perder a vida, meus filhos vão ter uma pensão boa, e eu não vou precisar voltar lá para a empresa. Mas aí, amadinhos, amadinhas, é muito importante procurar ajuda. É óbvio, a gente já falou sobre isso aqui, o psicólogo vai te encaminhar para um psiquiatra, porque a gente sabe que o único nesse caso, o profissional que pode receitar o medicamento é o psiquiatra. Mas aí a gente é formado do quê? Aqui tem a mente, tem o físico e o espiritual. E algo assim muito importante também, que eu queria falar com o pessoal de casa, e você confirma para mim, porque houve um tempo que as pessoas banalizavam a depressão, e há muito tempo, eu lembro que o Frei e eu, nós cuidávamos de uma moça que passava por esse processo, e nós tivemos, infelizmente, a oportunidade de ouvir ele falando que era frescura. Hoje, graças a Deus, existem as informações, como tem o Setembro Amarelo, né? E a gente sabe que não é somente em setembro, é de janeiro a dezembro, de janeiro a janeiro, que a gente tem que estar nessa luta, conscientizando, ajudando, apoiando. Sim. Mas, e também outra coisa, não é falta de Deus. Porque você não deixa de ter fé. Assim, porque às vezes eu sempre comento, até comentei isso sábado na igreja, as pessoas falam assim, é fácil falar de algo que você não passou, né? Mas agora você é alguém que passou. De verdade, você deixou de crer que Deus existia? Não. E eu entrava em conflito, porque eu pensava assim, como é que eu creio no Deus que é o dono da vida, e eu ter os sentimentos de morte? Então, era um conflito muito grande que eu vivi, porque eu não aceitava o meu sentimento. Então, foi uma luta, assim, muito travada. E, na verdade, a tristeza que a depressão ela causa, ela te faz até não enxergar tanto mais a bondade de Deus, não se sentir tão amada por Deus. Então, ela realmente te cega espiritual e materialmente, porque você deixa de
de ver muitas coisas ao seu redor, coisas boas. Literalmente, os olhos ficam com escamas. Exatamente. E precisa encontrar a saída. Sim. E eu gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes alguns dados que são bem alarmantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 700 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo. 700 mil pessoas. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Meu Deus! Aí, quando a gente lê, inclusive foi você que me enviou esse material, eu fiquei pensando assim, enquanto a gente está ali conversando em 2 minutos, 3 pessoas... Muita coisa, Muita coisa. É muito sério isso. É a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Estima-se que para cada suicídio, 20 ou mais pessoas já tentaram tirar a própria vida. É muito sério. E no Brasil? O Brasil está entre os 10 países com mais suicídios no mundo, em números absolutos. Segundo o Ministério da Saúde, dados esses de 2023, aproximadamente 14 mil brasileiros tiraram a própria vida por ano, ou seja, cerca de 38 por dia. Bastante. É muita gente. A maioria dos casos ocorre entre homens, dos casos ocorre entre homens, cerca de 79%, especialmente entre 20 e 59 anos. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é uma das principais causas de morte, superando até acidentes de alguns estados. Já pensou? Então, a gente não está falando de uma coisa, de um caso isolado. Não. É algo muito sério, é algo muito triste, é algo muito relevante. E eu penso assim, olha, a gente tem que estar atento aos sinais. Sim. Porque não é possível que você que esteja com seu marido todos os dias, você que esteja com a sua esposa todos os dias, você que está com os seus filhos todos os dias, você não perceba. Tem alguma coisa que está diferente. Sim. Uma pessoa que é muito feliz, de repente se fecha. Uma pessoa que é muito falante, de repente se cala. Se isola. Por exemplo, eu sei o quanto você sempre gostou de estar na igreja. Daí não quer mais ir na igreja. É normal, amiga? Não é normal. Então, sempre existem os sinais. Isso. Não é algo assim, ai, hoje estou vendendo alegria. Eu durmo amanhã, eu não quero mais viver. Sim, não. Existe um processo. Sim. Isso é muito importante, até para você que está em casa. E algo assim que eu peço para você, do fundo do meu coração, não banalize. Não faça pouco caso, não ache que é preguiça, porque eu já ouvi esse termo também. Ah, imagina, a pessoa agora não quer tomar banho, não quer sair de casa, não quer se arrumar. Não é normal isso. Não, é uma doença. É uma doença. Às vezes a gente está resfriado, a gente não quer levantar da cama. Sim. Agora imagina algo que abate aqui, o seu intelecto, que te traz uma tristeza profunda, não é normal. Não. E aí depois, você procurou apoio, alguém para conversar nesse período? Sim, enquanto eu fiquei na clínica, que eu precisei ficar internada, enquanto eu fiquei na clínica, eu tive a visita da minha prima Gi, que ela passou o dia todo comigo. Agradeço você, Gi, um beijo. Linda. Fez toda uma logística para estar ali, eu fiquei internada em uma outra cidade. Então, foi muito bom aquele momento. Que, por incrível que pareça, ali naquela clínica nós rimos, né? Em meio a tanta dor, ela conseguiu trazer alegria. E ela estava passando por um momento difícil, né? Então, a gente vê que enquanto a pessoa está passando por um momento difícil, te socorre, é algo, né, maravilhoso. Isso é o verdadeiro amor. Então, ela me incentivou bastante, conversou bastante comigo. Ela falou assim, mas por quê? Qual que foi o estopim? É o trabalho? Então, não trabalha, sabe? Ela é muito prática. Falei, mas não é tão simples. Ela é maravilhosa. Falei, não é tão simples assim, não, vamos ver, né? Achando jeito para tudo. Também recebi a visita da minha pastora, com o pastor. Sua amiga. Um detalhe que o pastor não pôde entrar, né? Mas ele ficou lá embaixo o tempo todo. Eu considerei como se ele tivesse entrado, porque ele ficou lá. E a Lu também saiu lá do trabalho,
foi lá e ficou até altas horas comigo. Até A deixar. enfermeira falou assim, viu, já deu a hora. E ela lá conversando comigo, me deu um livro de presente, né? Conversou bastante. Então, eu me senti bastante acolhida. Isso foi muito importante, porque ninguém falou assim, ah, não, ela quis fazer isso, ela que se vire, né? Eu senti muito o carinho, assim, das pessoas. Minha filha ficou comigo, meu esposo ficou comigo. E eu não podia ficar com o celular, né? E aí ele, ai, tal pessoa mandou mensagem, ai, tal pessoa tá perguntando de você. E isso foi muito importante, porque eu não senti um preconceito da parte dos irmãos, sabe? Eu senti um acolhimento e isso foi, assim, muito bom. E é interessante a Laine tocar nesse assunto, é algo que eu gostaria, não de aconselhar, mas eu gostaria de recomendar para você que está em casa. Quando alguém na sua igreja, na sua família passa por isso, você não tem que perguntar como que você fez? Por que você fez? A única coisa que a gente precisa fazer é amar. A única coisa que a gente precisa fazer é dar a mão. É ver que a pessoa, de repente, isso foi um grito de socorro. Você já parou para pensar nisso? Que era um momento que ela não via mais saída. E foi um grito de socorro. Então, ame, respeite, não questione. E eu fico tão feliz, porque eu sou suspeita a falar, mas a Laine está aqui, ela vai confirmar. Nossa igreja é uma igreja muito amorosa, muito respeitosa. E ninguém ligou para a Laine. Alguém ligou fazendo pergunta? Não. Ninguém. Todos respeitaram. E eu fiquei muito preocupada, posso falar, depois que, graças a Deus, você estava já melhorzinha, a volta para a igreja. Que eu lembro que você ficou meio assim, ai, como que vão olhar? Sim. Amadinhas, ela entrou na igreja. Todo mundo agiu como se nada tivesse acontecido. Naquele período, a igreja levantou um clamor, levantou oração pela madrugada, pela vida dela. A oração faz toda a diferença. Com certeza. Toda a diferença. Já falei isso aqui, vou falar novamente. Estar orando. Às vezes, a única coisa que a gente precisa fazer é orar. Porque a oração alcança. Exatamente. Porque o Senhor ouve a oração. E a oração vai lá. Lembra daquele centurião? Ai, Senhor, o Senhor não precisa ir na minha casa, mas uma só palavra que o Senhor mandar vai fazer a vida lá do meu servo mudar. E então, isso é oração. Eu não posso estar lá, mas a oração vai alcançar o amor de Cristo, o abraço do Espírito Santo. Isso é grandioso. O que mudaria? É óbvio que eu sei tudo que aconteceu. E quando eu cheguei lá, eu fiquei conversando, fui jogando conversa fora, né? E eu estava tão apavorada que eu sou uma pessoa que eu acredito que eu seja muito educada. Eu não bati na porta, entrei com tudo. A Laine, nossa, Lu, que susto! Eu falei, desculpa, amiga, eu não bati na porta, não foi assim? E é isso que a gente precisa fazer, é respeitar, é amar e crer que a oração vai alcançar. A oração de um justo tem muito em seus efeitos, assim diz a palavra do Senhor. Então, aí a gente foi jogando conversa fora, daqui a pouco ela, amiga, eu vou te contar como tudo aconteceu. Eu fiquei muito assustada, porque eu posso dizer, você falava com muita frieza. Porque até aquele momento, é como você falou, era tudo natural. Tudo natural. Tudo natural. Porque ainda estava... E eu me assustei quando eu falei, o quê? Você tinha me arrependido, né? Você se arrependeu? Ela falou, não, Lu. E se eu tiver oportunidade, eu faço de novo. Sim. Amadinha, vocês estão vendo como isso é sério? Mas graças a Deus passou. Glória a Deus. Glória a Deus. Laine, quais eram as maiores dores ou motivos que faziam você pensar em desistir da vida? Então, como eu falei, no decorrer da minha vida, fui acumulando algumas dores até chegar, né, à dor do trabalho. Quando eu tinha 15 anos, meu pai faleceu de uma forma bem trágica e eu não me permiti sofrer naquele momento, porque minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, né? E as pessoas falavam assim, nossa, a irmã Maria perdeu o esposo, tá lá forte. Aí eu pensava assim, nossa, foi só o meu pai, olha a minha mente, foi só o meu pai. Eu não posso me deixar bater. Então, fui levando, né? Você não viveu o luto? Não vivi o luto. Depois de alguns anos, meu irmão veio a falecer também. Meu irmão mais novo do que eu, meu único irmão, também faleceu dentro de casa. Quantos anos você tinha? Eu tinha 24, ele tinha 22. E com o seu pai?
Meu pai tinha 39, eu tinha 15. Já pensou uma menina de 15 anos e foi um acidente trágico? Sim. Ele saiu para trabalhar cheio de vida, socorreu uma pessoa e se na volta ele sofreu um sofreu um acidente. E aí, quando meu irmão faleceu, quem era eu? Porque minha mãe tinha perdido o filho e não era meu filho. E aí eu ouvia muitas pessoas dizerem: coitada da irmã Maria, perdeu o esposo, perdeu o filho, e toda a atenção foi voltada a ela. E eu fiquei meio de escanteio e eu senti assim: não, eu não tenho motivos para sofrer, porque se minha mãe tem e não está sofrendo, quem sou eu? E aí eu fui dando uma de forte, né? E nessa época, como a gente é 40 a mais, né? Falo nessa época, a depressão, esses sentimentos, eles não eram tão falados quanto hoje. Então, muitas pessoas naquela época, até da minha família, falavam assim: ah, eu não passei por fulano, X, não passou metade do que eu passei e tá lá depressivo. Então, eu falava assim: se ela tá falando isso, eu sou essa pessoa, não posso ter depressão, como se a depressão fosse uma escolha. Eu passei ali na fila das doenças e falei assim: eu quero a depressão. Então, simples assim. Pensa bem, morte do pai, depois a morte do irmão, que eu não vivi, porque me espelhava na minha mãe, e minha mãe não tem nenhuma culpa nisso, porque cada um tem um jeito de sentir, de reagir. Depois de algum tempo eu tive câncer, e aí o que eu pensei? Existem cânceres piores. Quando eu ia na Unicamp fazer tratamento, via assim, coisas muito absurdas, então não podia sofrer, porque existia câncer pior. Então fui sendo forte o tempo todo. E outras coisas que a gente vai passando, né? E aí, quando chegou essa época do trabalho, culminou, né, com tudo isso, juntou, e aí eu falei: não dá mais, transbordou. Então, o conselho que eu dou para todo mundo que está em casa: nunca compare sua dor. Ai, eu bati o dedinho, o meu tá doendo, o dele não tá. Cada dor é uma dor, a dor do luto para as pessoas são diferentes, cada um reage de uma forma diferente. Exatamente. Então, viva o seu momento. Não estou aqui incentivando você a sofrer. Eu quero sofrer. Mas o nosso corpo, ele precisa dessa pausa, desse descanso. Eu preciso viver o luto, viver aquele momento. Então, como eu não vivi e guardei, foram acumulando esses sentimentos ruins e que terminou aí quase numa tragédia, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês, até a gente já comentou isso com a Laine, principalmente quando ela estava passando por esse processo do câncer. Ela teve um câncer na tireoide e por ela ser muito minha amiga, não que outros irmãos a gente vou lá, vai ser indiferente, óbvio que não, mas quando é uma pessoa muito próxima, a gente fica mais assim, né, mais cheia de dedos. E você que está em casa sabe que eu sou chorona, né? Eu falei assim: ai meu Deus, Fer, a gente vai chegar lá, como que eu vou ter que segurar para não chorar na frente da Laine? Porque senão eu vou deixar ela pior, ela vai falar assim: ai Lu, o que você vai fazer aqui? E daí o Fer também estava muito preocupado, daí olha para vocês verem essa força que ela fala. Aí chegamos lá, ela nos convidou para tomar café, que ela ia passar por uma cirurgia, nós fomos orar inclusive, né? Porque logo seria cirurgia. Aí sentou: não, tá tudo bem, vai dar tudo certo, também se não der, Deus está no controle. Eu fiquei assim. Aí nós oramos, saiu de casa, quando saiu de lá, o Fer falou assim: nossa, Lu, a gente veio aqui para consolar a Laine, ela consolou a gente, e foi literalmente assim. Então, ela achava que ela era essa super mulher. Sim. Ela é uma super mulher porque ela está aqui viva, está contando esse testemunho. Mas tem vontade de chorar? Chora. Exatamente. Você não pode impedir o seu sofrimento. Você não pode sufocar o seu sofrimento. Sim. E quero dizer para vocês, nem a Laine nem eu somos especialistas em nada dessa área. Mas ela tem um testemunho fantástico para contar, porque ela passou por esse deserto. E eu acompanhei, e eu falo como alguém que crê em Cristo. E Deus, Ele permite que a gente chora. Daí ele vem e fala assim: o choro, Davi fala lá em Salmos, o choro pode durar uma noite. Davi, a gente nem sabe porque ele fala que ele tinha uma doença ali que quase levou ele à sepultura. Quanto tempo durou? A gente não sabe. A gente tem Elias, que se escondeu na caverna, que teve uma depressão terrível. Aí a gente pode até falar disso, amiga, porque Elias derrota ali aqueles profetas de Baal. Elias, a gente sabe todos os milagres que o Senhor usou na vida dele. Aí chega uma mulher e fala:
eu quero a cabeça de Elias, quero que o matem. Ah, então foi aquela mulher que fez? Não, foi tudo que já estava acarretando, que chegou ali. Ele falou, não tenho força mais para viver. Sim. E se esconde na caverna. Exatamente. Aí Deus chega e manda ali alimento, manda pão, manda água e fala, coma. E acredito que o Senhor fez isso com você também. Ele falou assim, Laine, que eu acho que ele chama você de Leite. Ele falou assim, Laine, coma, porque sua caminhada ainda é longa. Sim. Tanto é que nas sessões de terapia, eu comentava com o psicólogo que eu não tinha o direito de sofrer, né? Aí eu falava assim para ele, veja Jó, porque graças a Deus, meu psicólogo entendia da Bíblia, então glória a Deus, eu pude usar, né? Eu falei assim, veja Jó, Jó perdeu 10 filhos, não pelos bens materiais, mas pelos filhos. Ele tinha justificativa para querer morrer, e eu não. Aí ele conta de Elias, ele fala assim, mas Elias não perdeu nenhum filho. Aí, como a gente não faz essa ligação. Aí eu fiz assim, ele falou assim, ele estava com medo de uma mulher. Entendeu as dores? Cada dor é uma dor, você não pode comparar sua dor com a de ninguém. E aí que eu fui me permitindo sofrer, falei, olha como Deus coloca as pessoas certas na vida da gente. Não é? E é interessante a experiência que a gente tem, que o Senhor, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer para a gente aprender. Sim. Porque, eu não sei se eu já te contei isso, que a Lalinha, quando era pequena, o Fer que preparava o leite dela, e ela tinha 1 ano e 8 meses, 2 anos e pouco, que ela tomou mamadeira não muitos anos. Aí ele aquecia a mamadeira, levava, você contou, lembra? Da temperatura. Até falei da mãozinha. Aí a Lalinha sempre foi muito delicadinha, ele levava o leite, ela falava, papai tá quente. E ele falava assim, filha, mas o papai não vai te dar leite quente. O papai provou. E ela colocava a mãozinha e falava, papai, pra mim tá quente. Então. E aquilo eu aprendi com isso. Olha. E eu falei assim, é mesmo, né, Fer? Pra ela, pra gente não tá, mas pra ela tá. E as dores são assim também, pra mim. Sim. Então, quando alguém chegar e falar assim, eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Poxa, mas Jó perdeu 10 filhos. Exatamente. Jó perdeu todos os seus bens. Às vezes a gente mesmo se coloca. Mas pra mim tá difícil. Exatamente. Pra mim tá quente. Sim. Pra mim, eu estou numa situação que eu não consigo carregar. Mais, não consigo carregar. Porque a gente também não pode banalizar. Ai, nossa, ela tá reclamando porque ela bateu o dedão. Sim. Mas eu tô com 5 dedos do pé machucado e tô aqui firme. Exatamente. Mas de repente eu sou mais forte nesse ponto pra dor, não é? E você é mais sensível. E tá tudo bem. Verdade. Tá tudo certo. A gente tem que entender que cada um é cada um. Sim. E o que de repente não pode ser muito grande para mim, porque às vezes as pessoas falam assim, eu queria contar algo. Eu sei que perto do que alguns estão vivendo pode não parecer nada. Mas para mim parece. Sim, Nem devo falar isso. Não valorizar sua dor como um bichinho de estimação, mas para mim dói. Para mim dói, não é? Isso é muito importante. Sim. E, Laine, o que fez a diferença para você, para que você encontrasse forças e conseguisse superar esse momento tão difícil? Essa pergunta é muito interessante porque... Como o motivo final foi o trabalho, não adiantaria nada eu tomar remédio, fazer terapia, fazer exercício físico, conversar com N pessoas, se não houvesse o desligamento do trabalho, certo? Sim. Então, o que nós fizemos em casa? Meu esposo e eu, nós sentamos, vimos todas as contas da casa, fizemos o orçamento e, olha o interessante, na minha mente, se eu parar de trabalhar, eu vou passar fome. Era uma coisa absurda. Nós fizemos tudo bonitinho, todas as despesas da casa, e aí não havia necessidade de trabalhar naquele momento. Daria para eu ficar sem trabalhar. Você não ia passar fome. Se eu tivesse morrido por conta disso, ia ter morrido em vão, porque eu não estava vendo saída. E até é interessante frisar que não é porque você não está vendo saída que ela não existe. Pode ser que ela não seja da forma que você quer. Eu queria ficar milionário. A saída, no meu caso, não foi essa. Sim. A saída foi sentar, então eu tive que tomar uma atitude e retirar da minha vida o que naquele momento me causava dor.
Então, a minha família me apoiou muito, minha filha, mãe, eu ajudo, Ai, que fica linda. tranquila. E né, meu marido, não, você não vai trabalhar. Porque, gente, eu não tinha noção de que a vida era mais importante do que deixar uma pensão para mim. Deixar o dinheiro para os meus filhos, na cegueira ali da dor, era mais importante. Como se eles precisassem do dinheiro. Isso, E o que eles precisam é de você, da sua presença, da sua vida. Isso. Então, o que me fez dar um respiro é saber que eu não precisaria trabalhar. Isso, tanto é que hoje não há problema nenhum falar isso. Eu não estou trabalhando porque eu ainda não me sinto, na minha área, não me sinto ainda confortável, nem um pouco. Então, não sei se eu vou voltar a trabalhar, também não tem problema. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque às vezes, o que tal pessoa vai pensar de mim? Depois que eu passei por isso, não tem problema que a pessoa vai pensar. O importante é que eu estou sentindo. Então, você valorizar o seu sentimento e até onde você aguenta. Os seus limites. Os seus limites. Não aguenta e tá tudo bem. Se você conversou com a sua família, né, tá tudo ótimo. E também o meu psicólogo, como cristão, ele me incentivou muito dentro da palavra. Assim, ele falava uns versículos e algumas coisas que por isso a ajuda psicológica é boa, porque mesmo que ele não fosse um cristão, ele te direciona. Sim. Então, você não está vendo uma luz, como eu falei, eu sou 40 a mais, eu não vou conseguir emprego, numa empresa boa. Ele fez a seguinte pergunta: você já entregou currículo para ver se isso é uma verdade? Eu, não. Então, como você está colocando como uma afirmação que você não vai conseguir agora emprego? Você adivinha. Aí eu, porque eu acho. Ele falou assim, não é porque você acha que é uma verdade absoluta. Sim. Então, ele me fez ver saídas onde eu não enxergava, né? E como eu já falei aí nas outras perguntas, que o carinho dos irmãos, eu recebia mensagens de madrugada, estou orando por você. Olha que glória. Outro dia o pastor Juvenal, tão fofinho, irmã Elaine, estou jejuando por você. Olha que presente. Eu fiquei tão constrangida, porque eu falei assim, um pastor 70 a mais. Eu aqui falando que eu sou 40 a mais, ele 40 70 a mais. Ele 70 a mais, jejuando, orando por mim. Sempre ele manda até mensagem até hoje. Irmã Elaine, estou orando por você, por sua família, né? Várias mensagens. O pastor Fernando também pode contar com a gente está à disposição. E você fazer parte de uma igreja é muito importante. Faz toda a diferença. Porque você tem um acolhimento, um olhar especial. E isso é muito importante. Foi muito importante o carinho da minha família, o incentivo da minha família e os amigos, né? O pastor que se dispôs a ajudar, a orar, a minha amiga Lu, que sempre está comigo, minha prima Gi, a Josi também, que foi um dia na minha casa. Eu sou muito relutante para alguém na minha casa, a Lu sabe. E aí ela, preciso ir na sua casa conversar com você. Aí passou uma manhã lá conversando comigo também. Então, as pessoas, elas fazem toda a diferença. Às vezes você, ao identificar alguém assim, você fala, mas eu não consigo ajudar. Mas só o fato de você ouvir, de você mandar uma mensagem, tal pessoa não quer que eu vá na casa dela, manda uma mensagem. Manda um versículo, manda estou uma oração. Orando, estou preocupada com você. Isso faz total diferença na vida da pessoa. Para você é uma coisa tão rapidinha e para a pessoa faz um bem assim muito significativo. Por isso que a gente tem que falar, né, amiga? Tem que ficar atento aos sinais. Aos sinais, que às vezes parecem ser sutis. Na igreja ninguém percebeu. Porque parece que a gente veste uma máscara, tá tudo bem. Coloca a roupinha de ver Deus põe e tá a tudo roupinha, certo. O vestidinho bonitinho, porque você fala, e se eu falar que não tá bem, as pessoas vão ficar conversando, eu não quero. Então, eu acredito que quase ninguém percebeu. Mas na minha casa que eu demonstrava, né? Porque aí chegar, quando tinha muita interação com pessoas, eu queria chegar em casa e deitar, que a minha bateria social se esgotava. Então, é muito importante identificar esses pequenos
flashes para a gente Sim. poder ajudar. Exatamente. E ouvir sem julgamento. Isso é o mais importante. E incentivar a pessoa muito a procurar ajuda. Até porque nós só estamos aqui nesse bate-papo, nesse programa de entrevista, porque você permitiu. Sim. Porque é muito ruim você estar passando num processo e a pessoa ir lá só para fazer pergunta. Sim, exatamente. Até porque eu saber não vai mudar nada. Sim. E olha como, amadinhos, a rede de apoio é tão importante na igreja, em casa, os amigos, com toda a família. E o máximo, que parece que é o mínimo, que a gente pode fazer é orar. Sim. E como é bom você poder orar por alguém. Sim. Isso é um presente, não é? É uma demonstração de amor. De amor. Então, Laine, aí você sempre foi uma pessoa muito atuante na igreja. E você passou, graças a Deus, você venceu, graças a Deus. Você sobreviveu. Mas aí, você não pode fazer mais nada na igreja, não é? Você não vai voltar a dar aula para adolescente, você não vai voltar a pregar, você não vai voltar a dirigir o culto. Enfim, eu passei por tudo isso, então não tem lógica eu voltar a ser atuante na igreja. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou na igreja, vou sentar todos os dias, vou lá glorificar ao Senhor, celebrar o Senhor, vou voltar para minha casa. Foi isso que você fez? Não. Então, fala aí. Você voltou a exercer suas funções na igreja local? Sim. E convidados também, né? Não só local, dos vizinhos também. Não foi, assim, de uma forma imediata, porque quando a gente retorna ainda tem um processo que você vai se levantando aos poucos. E, na verdade, eu nem sabia se eu podia voltar, porque você fica tão assim, eu fiquei muito perdida. E aí foi quando o pastor Fernando falou assim, Laine, você pode pregar dia tal? Ai, meu Deus, já, né? E eu falei assim, posso, pastor. Glória a Deus. E aí eu voltei, então, a pregar, eu dou aula para os adolescentes. Eu gosto muito de falar, né, da palavra, de ensinar, voltei. E, inclusive, eu me ofereci, coisa que eu nunca fiz na vida, a Lu me conhece. Eu posso dizer que com propriedade, que verdade. Para fazer uma palestra sobre o Setembro Amarelo na igreja local. Que vai acontecer dia 27. E porque eu entendo que essa minha fala, esse meu testemunho pode contribuir com muitas pessoas. Então, eu falei, eu não posso guardar isso só para mim. O que eu passei, ele serve de inspiração para outras pessoas. Qual é o tema da palestra? Suicídio, entender para prevenir. Viu? A gente emprestou o tema dela para o programa de hoje. Como você entender esses pequenos sinais, como você identificar e como você prevenir. É você se dispondo, é você falar para a pessoa que você está ao lado dela, né? Então, eu voltei, sim, às minhas atividades. Estou hoje no programa da Lu. Ai, glória a Deus, aqui no nosso Conexão Feminina. Que um dia estaria aqui falando sobre suicídio, mas estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Glória do Senhor Jesus. Eu já te falei, mas eu posso falar, você é muito forte. E você venceu porque é muito forte. E eu te falei que aqueles 2 momentos que passou não anula o que você é. Amém. Para mim, você continua sendo a mesma pessoa. Foi um processo, foi um momento de fraqueza, mas aprova o Senhor. Não permitir que você pegasse a senha. E você está aqui, glória a Deus. Amém. Amiga, a gente está chegando ao final do nosso programa. Já passa rápido, muito né? rápido. Aí, Laine, deixa uma palavra de incentivo para nossos amadinhos que estão lá em casa. E possa ser que tenha algum que já passou por isso, que esteja passando, que venha passar, porque a gente não sabe do futuro. Não sabemos. Então, olha ali, fala para as amadinhas assim, vou deixar algo. A gente fala que não é conselho, né? Você já falou da sua experiência, você vai fazer uma recomendação. Sim. Fica à vontade. Então, vamos lá. Para você que está em casa, um conselho, não compare a sua dor com a dor de ninguém. Você sente a sua dor e ninguém pode te julgar por isso e você não pode se julgar por estar sentindo essa dor. Então, não compare a sua dor. Talvez você olhe para mim e fale, ela teve a perda do irmão, do pai, teve câncer, teve hernia de disco e eu não tive nada. Não, cada dor é uma dor. Pode ser que a sua dor seja até maior que a minha com pequenas coisas.
Segundo, procure ajuda. Ajuda, ela é primordial, porque sozinhas nós não conseguimos nada. Então, de imediato, procure alguém, converse, conte. Olha, tá passando uns pensamentos de morte na minha cabeça, me ajuda. E aí, a pessoa que vai te ouvir, nem que ela só te ouça, você já vai se sentir um pouco aliviado. E não tenha preconceito quanto à procura de médicos, porque quando uma pessoa tem diabetes, ninguém fala assim para ela, ai, fica aí, hora que vai passar. Não precisa, você vai tomar insulina o resto da vida? Então, não tem esse preconceito. Eu tomo medicamento até hoje, eu tomo 6 comprimidos por dia para depressão, porque foi um caso, depois eu fui diagnosticada com depressão grave. Então, eu tomo remédios até hoje, 6 comprimidos, e você não tenha vergonha, nem medo, nem receio de tomar medicamentos. O médico está ali para te auxiliar, não tenha preconceito quanto à procura de psicólogo, tá? Psiquiatra, procure. Ah, mas eu tô aqui, tô num momento de desespero. Tem o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, número 188, ele é grátis. Sim. Se você entrar, também tem o chat, que você pode ali, estou pensando em tirar minha vida. Eles vão te orientar. Não tem ninguém em casa, tá com esses pensamentos, vai para o pronto-socorro. Chega lá, olha, eu tô com pensamento suicida, o pronto-socorro de imediato vai te ajudar para que você não faça nada e vai chamar seus familiares para conversar e te encaminhar com o psiquiatra. Então, por favor, eu te peço por experiência própria, não demore a procurar ajuda, não demore, porque os sentimentos eles só vão crescendo, aumentando, e isso vai demorar depois muito mais para você se recuperar, se você deixar guardar. Então, conte, desabafe e tenha certeza que você não está sozinho. Certamente você está rodeado de pessoas que te amam. Se você não faz parte de uma igreja, você pode procurar uma igreja. Eu tenho certeza que um pastor pode te auxiliar. E você que é da igreja também. Os nossos pastores, eles são hábeis para te ouvir, coisa que eles mais sabem ouvir, aconselhar. Então, procure qualquer tipo de ajuda. E você não está só. Eu até falei para a Lu, será que no finalzinho eu posso deixar o meu contato? Porque como eu sentia vergonha de contar para as pessoas conhecidas, talvez você também tenha. Então, se você quiser conversar comigo, na medida do possível, eu vou te ouvir com o maior prazer, tirar alguma dúvida que você tenha sobre o que eu passei e te ajudar, eu estou à sua disposição. Esse programa, ele foi elaborado para ajudar. Então, eu estou aqui para ajudar, você pode contar comigo, estou aqui para ser um canal de bênção na sua vida. E procure ajuda, por favor, procure ajuda, porque você não está sozinho. Glória a Deus. As palavras que vocês ouviram agora é de uma pessoa que passou por isso, sobreviveu, graças a Deus, mas passou por isso. E é muito importante isso, amiga, você não está sozinho. E além de você ter seus amigos, sua família, você tem o Espírito Santo, que é o nosso consolador, que é o nosso ajudador. Depois eu vou conversar com o pessoal aqui da TV, nós vamos colocar o contato da Laine aqui na descrição do vídeo, envie uma mensagem por WhatsApp, conte a sua história, porque às vezes é mais fácil mesmo falar com desconhecido. Sim. Mas como ela pediu, eu também te peço, não deixe de procurar ajuda. Falar ainda é o melhor remédio. Sim. Falar é o melhor caminho. Sim. E você não está só. Sim. Como de costume, eu gostaria de deixar uma palavra para a nossa meditação, que se encontra em Filipenses 4, versículo 6 e 7, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Amém. Jesus. Essas são palavras que nós encontramos na palavra de Deus. Isso sim é um conselho para a vida. Sim. E está aqui, ó, o manual da vida, o manual que nós precisamos. Você tem seus amigos, você tem a sua igreja, você tem o Senhor. E o meu beijinho especial de hoje vai para você. Para você que talvez eu nunca conheça, ou para você que talvez eu conheça, eu quero dizer que você não está só.
Jesus está aqui, ó, para nos ajudar. Jesus está do nosso lado para segurar as nossas mãos. E eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Esse processo da Laine, que ela ficou na clínica há alguns dias, o dia que eu fui visitar, ela estava pertinho do meu aniversário. Eu ia fazer aniversário na quinta, eu fui lá na sexta anterior. E eu lembro que eu falei assim, amiga, você sabe que eu gosto de ganhar presente, mas não sou de pedir presente, né? Posso te pedir um presente? Queira viver? No dia do meu aniversário, esteja comigo. Eu lembro que no dia do meu aniversário, quando você me mandou parabéns, eu falei, glória a Deus. Foi no dia da minha alta, né? Foi, no dia da alta. Eu ainda falei para ela, falei, né? Nossa, amiga, olha que presentão que eu estou ganhando. Amadinha, não desista da vida. Lembra? Jesus, ele se encarnou, ele esteve aqui nessa terra. E ele já morreu por mim e por você, para que nós fôssemos salvas. Então, escolha viver e procure ajuda. Procure ajuda. Falar ainda é o melhor remédio. E como a Laine falou, não importa o tamanho da sua dor, ela é grande para você, ela é importante para você. E você vai encontrar alguém que valorize a sua dor e possa te ajudar. A semana que vem nós teremos o programa com a missionária Vilma. Não deixe de assistir o nosso Conexão Feminina com o quadro Mães Intercessoras. Eu te espero no nosso próximo quadro de Mulheres Inspiradoras. Um beijinho e até o próximo programa.